Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Hoje, nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo é dos itens 19 e 20 do capítulo 13. O capítulo 13 é: Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vamos refletir hoje novamente sobre este capítulo, está se encerrando, são os últimos itens desse capítulo. E vamos aqui no começo já pedir as bênçãos do alto, que o Mestre nos abençoe nesta reflexão, que nos abençoe para podermos entender realmente o significado do Evangelho e que possamos usar dessas palavras, usar dessa reflexão no nosso dia a dia, na nossa transformação, para melhor atitude, né? Para a gente poder agir melhor no nosso dia a dia e nos renovarmos. Então, para começar, os títulos da nossa reflexão, dos capítulos, dos itens, na verdade, né? Os itens 19 e 20. O item 19 é benefícios pagos com a ingratidão e o 20 é beneficência exclusiva. Então, vamos refletir sobre isso hoje. Antes da gente entrar nas reflexões trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre gosto de ver o que Emmanuel fala. Então, eu fui lá no livro Fonte Viva e encontrei no capítulo 19 um título Apacenta. E aí, Emmanuel comenta a seguinte passagem do Evangelho, que está no Evangelho de João e foi dita por Jesus a Pedro, apóstolo. Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. E neste momento que ele fala isso a Pedro, ele está dando o caminho que Pedro deve seguir. E o que isso tem a ver com nossa reflexão de hoje? Bom, vou deixar esse ponto aí para ficar na nossa mente enquanto a gente reflete sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e depois a gente volta para fechar esse raciocínio. Lembrando que Jesus disse isso como um caminho, como o caminho que Pedro deveria seguir. Então vamos lá. Lá no item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, há a seguinte pergunta: que se deve pensar dos que, recebendo ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, ele está perguntando o que devemos pensar e como devemos agir se nós deixamos de fazer o bem por conta dos ingratos, por conta daqueles que não nos mostram gratidão, reconhecimento pelo bem que nós fizermos. Aí eu já penso assim, antes da resposta, eu já começo a refletir sobre o que a gente pensa disso hoje. Qual é a postura da nossa sociedade sobre esse tema hoje? Qual a nossa postura íntima sobre isso? Quando nós fazemos caridade, quando nós fazemos o bem a nosso irmão, ou a um conhecido, ou a um desconhecido, nós queremos a gratidão, nós buscamos a gratidão, nós buscamos recompensa por esse bem, por essa caridade que nós fizemos, ou nós realmente a fazemos desinteressadamente? E quando nós não recebemos nada em troca, qual é o sentimento? E quando recebemos ingratidão, qual é o sentimento que fica? O que a sociedade pensa daqueles que fazem o bem e só recebem ingratidão? Eu acho que a gente lembra daqueles tratados como bonzinhos e tolos, né? A sociedade encara aqueles que fazem a bondade sem esperar nada em troca como tolos, como bobos, porque tudo o que nós vemos hoje em dia é
a busca do retorno. Eu te faço isso desde que eu receba algo em troca. Nesta vida, né? Essa sociedade pensando apenas na vida material. E nós, no nosso íntimo, será que a gente não compartilha desse sentimento da sociedade? Será que a gente age de acordo com os preceitos cristãos? E quais seriam esses preceitos cristãos sobre essa pergunta? Qual a resposta que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? E eu faço uma leitura do guia, da mensagem do guia protetor, que está nesse item 19. Uma das partes mais importantes que eu considero, ele responde assim: nos que deixam de fazer o bem, para não ter que lidar com os ingratos, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. E este não é o bem desinteressado. Mas anteriormente, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente viu que a caridade é aquela desinteressada. A real caridade não busca nada em troca, nem a gratidão. Então, quem faz a caridade buscando a gratidão, ou quem deixa de fazê-la porque não recebeu algo em troca, age mais com egoísmo do que com a caridade real. Ele diz ainda, o Espírito, o guia protetor: aquele que procura na terra a recompensa do bem que pratica, não a receberá no céu. Será que estamos buscando a recompensa material ou agimos com vistas a longo prazo, com vistas ao futuro espiritual? E ele segue nessa reflexão. Aqui, ele continua com a ideia: ficais certos de que, se aquele a quem emprestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta, o do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se não recebemos nada em troca, se aquele a quem fizermos o bem simplesmente esquecer de nós, Deus levará isso mais em conta, porque a nossa recompensa virá dos céus, a nossa recompensa será a recebida na vida espiritual. E nesse sentido, por não percebermos agora o resultado real da nossa atitude caridosa, ele fala assim, que o benefício que foi feito ao próximo, que não vemos agora produzir nem menos, nem gratidão, o que é? É uma semente que com o tempo germinará. E ainda fala, para nos acalentar, um benefício jamais se perde. Então, por que nós devemos fazer a caridade desinteressada? Este é o caminho que Cristo nos deixou. E com tendo isto em vista, que o benefício jamais se perde, é de Deus a colheita, né? Não podemos querer ter o resultado agora. E aí, já partindo para o item 20, que é uma pergunta sobre beneficência exclusiva, e a pergunta é essa: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Já com essa reflexão que a gente fez anteriormente, a gente pode responder que não, porque senão ela não seria desinteressada, né? Estaremos querendo apenas fazer benefício àqueles que nós gostamos. Aí, São Luís que responde a essa pergunta. E o que ele fala? Ele fala a nossa consciência, ele nos chama à ação, à atitude, dizendo que o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. Não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, qual a sua opinião,
sobre qual matéria for. Que bem haveria em apenas socorrermos os que nos compartilham das ideias. Também esta reflexão vem de acordo com as outras que fizemos anteriormente. Nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem, sem pedir nada em troca. Este é o verdadeiro cristão, pois aquele que faz o bem somente é aos seus queridos, e nada se diferencia daqueles outros ditos inimigos ou ditos maus, porque eles também sabem fazer o bem àqueles que eles querem. Então, com esse pensamento do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente volta lá para falar sobre a mensagem de Emmanuel, naquele capítulo do livro Fonte Viva, que ele fala apacenta. E aí, para refrescar a nossa memória, Jesus tinha dito a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Emmanuel vem explicar quem são essas ovelhas. Jesus observa na humanidade inteira seu rebanho, não separa ninguém por crenças, por opiniões, não recomenda medidas drásticas, nem castigos, nem aflições, nem abandono aos infelizes, e nem flagelação aos transviados. Qual a recomendação do Cristo? Emmanuel, em outras palavras, nos diz que era a mesma coisa que Jesus dizer a Pedro, né? Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Então, ele chama Pedro a apacentar todos os irmãos. Quem são os irmãos? Toda a humanidade. Não é dividida em crenças, não é dividida por ideias, não é dividida por opiniões. E Jesus nos chama a seguir, a fazer como Pedro, a não condenar, a não julgar, não castigar, não abandonar, e sim acalentar, e sim apacentar. Esta é a caridade. E se olharmos para o Evangelho, para toda a vida de Jesus, ele sempre fez o bem, sem olhar a quem, sempre acalentou os corações e não pediu em nenhum momento algo em troca. E a sua recomendação a Pedro era essa, que ele apacentasse. E ainda nessa mesma reflexão sobre esse pequeno passagem, Emmanuel ainda complementa, que vai bem de encontro ao que a gente leu do Guia Protetor. Ele fala assim, ó: se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. O bem que nós fizemos desinteressadamente era a semente que vai florescer em tempo oportuno e que nós não devemos querer apressá-la ou querer ver os resultados agora. Ele ainda nos recomenda: não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Nos cabe, então, apenas uma pequena parte, a caridade, plantar a semente, que a colheita vem depois. Não nos cabe analisar as atitudes daqueles a quem nós praticamos o bem. E para ficar de fortalecimento para nós, e eu entendo muito importante em todos os momentos da nossa existência, a gente não desanimar, e muito mais agora, face das dificuldades que enfrentamos esse ano, e
das possíveis dificuldades que vamos enfrentar no próximo ano, devemos ter em mente que Cristo nos deixou a alegria também, que a prática da caridade deve ser alegre, deve ser leve. E nesse sentimento, tem uma outra passagem desse mesmo livro Fonte Viva que Emmanuel fala que a caridade e a fé é nossa couraça, que essa prática vai nos fortalecer. E para isso, nós precisamos nos revestir dessa couraça. Como que a gente nos reveste? Praticando desinteressadamente. E ele fala assim, ó: se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Um alerta que devemos nos agasalhar do sentimento nas vibrações do ardente amor. Então é o amor que nós devemos pegar, é o amor que deve nos sustentar. Elevemos então os nossos pensamentos ao Senhor, certos de que as vibrações do amor que age na caridade há de nos proteger, que a nossa couraça é feita por esta proteção do amor caridoso. Então, para finalizar essa nossa reflexão, é indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. É esta caridade que vai nos sustentar nas dificuldades dessa nossa existência, lembrando sempre que o Cristo nos reservou o trabalho de seus seguidores. Nós somos os seguidores, nós somos os cristãos, e a nós cabe seguir com alegria na fé, partilhar os dons que Deus nos confiou a todos que estejam no nosso caminho, utilizando assim dessa proteção da caridade, dessa proteção do amor que em nós deve existir. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui conosco neste momento, que as bênçãos do entendimento das palavras do Cristo possam cair sobre as nossas existências, sobre os nossos familiares, as nossas lares. Que Jesus nos abençoe.